abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, no verso 21 diante. Mateus 15, capítulo 15, e o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: E partindo Jesus dali, foi para parte de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo: Desperta, que a essa que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. E ele, porém, respondeu e disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, naquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo amado, Senhor, acrescentamos, Senhor, diante da tua palavra, Senhor, que já é abençoada, e através dela tem restaurado, curado, libertado, salvado vidas, Senhor. Entrega a cada um nessa noite, Pai, nessa hora, nas tuas mãos, a cada irmão aqui, Senhor, que o Senhor possa estar com providência, curando, libertando, salvando, Pai, tanto eles como seus familiares, Senhor. Nós entregamos, Senhor, nas tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de ministrar a palavra, eu quero aqui agradecer ao que já seu nome, né? Jorge, também missionário, né? Agradecer pelo convite que tem nos confiado, também o pastor Marcelo, né? Presbítero Marcelo, também agradecer pela oportunidade, também o presidente Manuel Jorge, o pastor Manuel Jorge, só não gravei o nome do varão dele, presbítero Denilson, né? E assim a gente vai conhecendo os irmãos, as irmãs também, né? Que Deus possa abençoar essa obra, a cada irmão que tem colocado a mão no arado, de levar a mensagem do Senhor adiante, né? Eu costumo dizer, às vezes não é multidão, porque Jesus já pregou até uma pessoa, como para essa mulher. Então nessa palavra do Senhor, quis aumentar um bocadinho no fundo, pode aumentar. Então através desta palavra que o Senhor colocou em meu coração, é uma palavra de determinação, de fé, uma palavra ao qual a Bíblia diz que Jesus estava indo para uma cidade. E Jesus, como nós sabemos, ele andava com multidões. E havia vários tipos de multidões com Jesus. Havia multidões que Jesus curou, que Jesus libertou. Havia multidões que iam atrás de Jesus por causa do alimento, porque onde Jesus estava tinha um alimento, tinha pão, tinha peixe. E muitas multidões também iam atrás de Jesus para ver os seus feitos, ou para acusar pelos seus feitos ou pela sua palavra. São os perseguidores, que eram os escribas e os fariseus. A Bíblia diz que quando Jesus estava caminhando, andando, a Bíblia diz que veio uma mulher cananeia. E essa mulher veio correndo, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus continuou andando, não deu assim por
Senhor, quem que nós vamos lá e vamos dispensar essa mulher que ela vai embora, que vem gritando, usando o termo como uma louca atrás de nós? Aí Jesus vai responder: eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. E nesse momento Jesus para dar atenção e conversar com os seus discípulos. Pela a resposta que eles disseram: vamos lá e vamos dispensar essa mulher que vem gritando no meio da multidão. Jesus parando para explicar. De repente, aquela mulher cai nos pés de Jesus chorando, pedindo ajuda a Jesus. Ela diz: Jesus, a minha filha, eu estou com um problema muito grave em casa, uma situação muito difícil. A minha filha, Jesus, ela está endemoniada. O demônio pegou a minha filha, eu não sei o que fazer. E o Senhor é o único que pode me salvar, dar essa resposta. A palavra de Jesus não foi muito agradável naquele momento, porque segundo a história, Jesus veio para Israel. Aleluia. E o povo que Jesus estava referenciando era a sua palavra. Aí Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Uma palavra assim meia esquisita que Jesus falou para aquela mulher, para ver qual era a situação dela naquele momento. Talvez os cananeus não eram aquela gente, uma pessoas que tinha tanta fé, ou talvez seria um povo assim, talvez incrédulo, para Jesus falar dessa forma. Mas aquela mulher foi mais baixa ainda, ela se humilhou mais ainda. Aleluia. Ela observou e disse: Jesus, os cachorrinhos também ficam em volta da mesa do seu Senhor, e ele come as migalhas que caem da mesa. Ela estava dizendo: Senhor, a pequena não quer o pão todo, mas pelo menos um pedacinho, uma farelinha da migalha não vai ser suficiente para mim. Aleluia. Como Jesus certa vez disse que se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, é o grão menor das hortaliças, mas ela jogada na terra produz, aleluia, a maior hortaliça da horta, ao qual o ponto de até as aves fazer ninho nela. E aquela mulher talvez usou esse termo, uma migalha, a minha pequena fé, talvez do tamanho do grão de uma mostarda, seria suficiente para eu receber o meu milagre. Aí Jesus vai dizer: não vi tanta fé como essa mulher. Aleluia. Não vi tanta fé como essa mulher. Aí Jesus disse: mulher, vai, porque a tua fé salvará a sua filha. Através da tua fé o milagre vai acontecer. E a Bíblia diz que no mesmo instante, a sua filha que estava demoniada, o demônio largou e ela foi liberta. Porque pela determinação daquela mulher, quando nós determinamos, quando nós estamos buscando um objetivo, quando nós vamos atrás daquilo que nós realmente precisamos, que às vezes é mais do que o ouro, do que a prata, uma salvação, uma libertação, uma cura. Muitas das vezes as pessoas acham: para que eu vou para lá nesse dia frio? Mas quando você tem uma determinação,
você vai em busca de algo, aleluia, louvado é o nome do Senhor, que você sabe que só o Senhor pode te dar. Muitas das vezes o médico chega ao seu limite, mas Deus passa ao limite dos médicos. Havendo situações, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, parece não favorável como não foi para aquela mulher. E muitas das vezes uma resposta não é aquela resposta que nós queríamos ouvir. E muitas das vezes nós desistimos, paramos. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ontem nós estávamos ministrando numa casa qual nós faz parte, né, de um culto, na casa do irmão chamado Missionário Esther. Eu estava ministrando sobre a seca, quando Moisés saiu do Egito. Moisés, nós sabemos que ele foi criado pela filha do faraó, era um príncipe, e ele andava e conhecia aquela região ali do Egito todinha, até o Mar Vermelho, até os atalhos onde poderia passar. E de repente, quando Deus tira aquele povo, aleluia, e leva aquele povo para um lugar estreito, Moisés poderia dizer: eu conheço o caminho, Senhor, não é por aqui. Mas ele tinha que acompanhar a nuvem ou a coluna de fogo que acompanhava aquele povo. E a Bíblia diz que eles pararam diante do Mar Vermelho. De um lado uma montanha alta, do outra montanha, foram levados como se fosse um funil. Aleluia. Ele poderia dizer: Senhor, tinha um caminho mais maneiro para nós passar, tinha um caminho mais que nós poderíamos percorrer, menos doloroso. Mas o Senhor nos trouxe aqui. Ele obedeceu a ordenança do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles se depararam diante daquele mar, alguém chegou ao exército, vem atrás aí fortemente armado. Não é melhor que a gente ficasse no Egito para morrer? Agora nós vamos morrer. Aí Moisés fala uma palavra: calai-te e vede o livramento do Senhor. Hoje o Egito que vocês veem, vocês nunca mais verão, porque o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Porque se ele fosse no atalho que ele conhecia e levasse o povo por o atalho, ele estava guerreando com o Egito até hoje. Aleluia. Mas Deus disse assim: eu complico, eu vou descomplicar, eu vou explicar por que eu compliquei. Quando ele chega perto do mar, está complicado a situação. Parece aos olhos humanos não ter saída, mas Deus agora manda ele tocar e mandar o povo marchar para o mar. Ele descomplica agora que ele complicou. O mar se abre e o povo passa. Quando ele passa, a Bíblia diz que quando todo o povo chega do outro lado, o povo, o exército, entra para dentro do mar. E Deus fala assim: agora eu vou descomplicar. Eu vou explicar por que eu vou descomplicar. Toca nas águas. A água, ele tocou nas águas, se abaixaram e mataram todo o exército. Aí disse: agora, sabe por causa de que aconteceu isso, Moisés? Nunca mais esse povo vai te perseguir. Nunca mais os seus inimigos vão te perseguir. Pois aí não, porque estão todos mortos. Estão todos mortos. Então a palavra do Senhor, às vezes nós entramos numa situação difícil na nossa vida, nós não entendemos o mistério do Senhor. É para que nós venhamos ser preparados, aleluia, para que nós possamos ser mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Jesus falou com ela. Ela poderia se sentir ofendida pelaquela palavra, mas como o Senhor disse que Ele quer que nós cada dia mais se humilhamos diante dEle, para que nós possamos ser exaltados por Ele. E aquela mulher, quando ela se humilhou, Senhor, também os cachorrinhos vão dar migalha que cada mesa do seu Senhor. Jesus olhou para ela e disse: eita mulher de fé, eita mulher de determinação, aleluia. Não vi entre os meus em Jerusalém tanta fé como essa mulher. Agora, filha, vai, que a tua filha estará curada, estará liberta. E a Bíblia diz que a filha dela foi liberta daquele mal que ela estava, atormentada pelos demônios. Você veio aqui hoje, nesta noite, em busca de quê? Você só clamar o filho de Davi: tenha misericórdia de mim. Senhor, eu sou tão pequeno, mas estou aqui. Senhor, eu preciso de algo que eu talvez não consiga fazer. Às vezes eu bati tantas portas, pedi tanta ajuda, pedi tanto socorro, mas até agora não vi solução. Até agora, Senhor, eu quero uma solução para aquele meu problema. Então é hora que você abre o seu coração e você usa a sua fé. É pela fé que eu estou aqui, é pela fé que os irmãos estão aqui, é pela fé que você está aqui. E é pela fé, aleluia, que Deus pode operar milagre na sua vida. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera no Senhor. Duas coisas que a gente não se vê é a fé e o amor. Ninguém viu, eu te amo, é uma palavra, é uma frase, mas o Senhor vai ver o amor é através das obras. Você vai ver, aquela pessoa mesmo gosta de mim, aquela pessoa mesmo se preocupa comigo, aquela pessoa sempre está preocupada comigo, meu amor. Você não vê, mas através da obra você vai sentir que aquela pessoa te ama. A fé é a mesma coisa. Você não vê a fé, mas através da tua obra, da tua oração, da tua busca, da tua determinação, é onde que o milagre acontece. É onde que Deus opera a maravilha. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos lá na cidade de São José. Eu pertenço à Igreja Catedral do Evangelho, a Vida Plena Ministerial lá de Nova Iguaçu, onde o nosso pastor dirigente é o pastor Jorge também, pastor Jorge de Souza. Nosso presidente é o pastor Fidelis Mariga, lá de Nova Iguaçu. Nós temos 3 ministérios em Nova Iguaçu e tem também em Minas hoje. Nós, graças a Deus, Deus tem nos chamado. Nós temos a andar aí para o Evangelho, levando a mensagem de Jesus para os corações, para as pessoas. E Deus tem feito tantos milagres. Deus tem salvado tantas vidas, pessoas que bebiam, largou de beber, pessoas que fumavam essa porcaria chamada droga. Deus tem libertado, tem salvado, Deus tem operado maravilha na vida de cada um, daqueles que buscam a Deus, daqueles que querem socorro do Senhor. E o Senhor trabalha na vida da gente, porque a Bíblia fala que o nosso trabalho não é vão, Senhor. O trabalho de cada um de vocês, de cada pastor, que está determinado para a obra do Senhor, que Deus escolheu, ungiu, preparou, E quando você coloca a sua ofensa, quando você entra em oração, Deus faz algo sobrenatural na nossa vida. Eu sou a própria vida disso, de um grande milagre que Deus fez na minha vida. Uma vez, vou falar rapidamente, não sei que hora que termina aqui.
por Deus uma vez, uma campanha. Eu tinha uma enfermidade chamada bronquite asmática, ao qual nesse período eu ficava em balão de oxigênio para respirar, sala vermelha, na UTI, e muitas das vezes eu sofria, tomava injeção. Uma vez eu entrei lá na nossa igreja e fiz uma campanha de determinação, de oração, e eu nessa campanha eu comecei a orar ao Senhor, buscar o Senhor de todo o meu coração, me entreguei ao Senhor. Senhor, se eu tenho chamado, se o Senhor me escolheu, se eu estou aqui, Senhor, eu necessito, duas coisas eu peço ao Senhor: ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. A crise de falta de ar era tão grande que eu pedi ao Senhor para me levar, para que eu pudesse morrer, porque é triste você puxar o ar e você não sentir. E eu orava ao Senhor, pedia ao Senhor, usava nebulizador lá em casa, tinha hipopodia, nebulizador para poder respirar, tinha dia para dormir, não conseguia, não dava vazão, e eu tinha que correr para o hospital para poder ficar lá naquele balão de oxigênio para respirar. E eu fui na minha busca, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor. A primeira campanha, a segunda campanha, a terceira campanha, a quarta campanha, a quinta campanha, nada aconteceu. Quando foi na sexta campanha, eu indo embora para casa, eu andava de bicicleta. No meio do caminho, andando de bicicleta, tinha até assim, esquecido, para casa cantando louvor, um culto glorioso, pensa aquele culto mesmo maravilhoso. E de repente, no meio do caminho, eu ouvi uma voz: meu servo, hoje eu curei o seu corpo. Aleluia. Meu servo, hoje você está curado. Olhei para um lado, olhei para o outro, pensando que alguém estava falando comigo, e não vi ninguém. E cheguei em casa e falei para meus pais: a partir de hoje, Jesus me curou. A partir de hoje, nunca mais vou usar esse nebulizador. Minha mãe deve dizer: mas você não pode desfazer, esse negócio aí é complicado. Eu falei: mas a partir de hoje, nunca mais eu vou usar isso. Isso tem mais ou menos 20 anos. Nunca mais eu parei na sala vermelha. Nunca mais precisei usar nebulizador. Nunca mais usei injeção na veia para amenizar a falta de ar. Quem fez isso? Jesus. Então não desiste daquilo que você veio buscar. Não desiste, aleluia, porque Deus, aleluia, Ele tem o melhor para mim e para você. Basta a gente confiar e acreditar. Isso é um dos milagres, vários milagres, vários acontecimentos que Deus fez na minha vida depois que eu aceitei Jesus. Eu vivi neste mundo aí há 30 anos atrás, no mundo bebendo, fumando, andava, gostava de uns forró, mas graças a Deus, Deus me libertou deste mundo. Deus me curou, Deus me libertou, me santificou. Hoje nós somos, graças a Deus, ungidos pelo nosso presidente lá em Nova Iguaçu, como evangelista, e Deus tem cada dia mais nos abençoado. Abençoou lá, minha casa, minha esposa Joel, que acompanha aí a gente na caminhada. Eu falei, quantas vezes, nosso evangelista, missionário, nós tratamos de nós estar aqui. Sempre não dá, nós ia vir de carro, trazer uma caravana, mas o carro, o mecânico até entregou o carro, mas falta fazer a manutenção dentro da cidade. E está sempre falando que está cedendo, o pessoal está cedendo, quem estava na cultura, com um monte de peça, então não deu para a gente vir. Eu falei, vamos de fato mesmo. Um dia que ele marcou comigo, eu falei assim: a minha porta também está com problema, está na oficina também. Mas se ficar pronto, mas tudo é na hora certa do Senhor. O Senhor não atrasa, adiante. Nós estamos aqui conhecendo essa igreja maravilhosa. Que Deus abençoe
Deus está vendo o seu caminhar, a sua determinação, a sua vontade, aleluia, de buscar sempre Ele, né? É como o pastor falou, não, mas você não cobra, não, graças a Deus, Deus me chamou para levar a mensagem, e a mensagem do Senhor não se cobra. A gente prega, né, a palavra do Senhor com o coração aberto para o Senhor. Nós temos que se doar para o Senhor, né? Que Deus abençoe a sua igreja. Quero convidar a minha esposa para a gente louvar mais menino, assim estarei passando, né, a direção. Tenho visto teu lamento.
essa igreja maravilhosa, cada irmão, agradecemos, a rica oportunidade. Assim que der, não vai ficar só nessa visita não. Assim que der, se o carro estiver pronto, eu vou trazer um canto de levita para louvar junto com os irmãos aqui, tá? Nessa casa tão gloriosa. Parece que está assim, parece que nós não estamos vendo nada, né? Mas a glória do Senhor está aqui, os anjos do Senhor está aqui. E aonde Deus está, alguma coisa acontece, porque Jesus ele diz: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. E aonde ele está, você pode ter certeza, ele garante a vitória. Você pode sair daqui glorificando, exaltando o nome do Senhor, que o milagre está acontecendo. Eu agradeço a todos. Tá? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jorge. Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus continue abençoando o pastor também, evangelista, né? Glória a Deus e todos os seus ministérios. E eu quero estar passando para o nosso pastor presidente, Manuel Jorge, está fazendo oração da campanha, falando, Deus colocar